Bem-vindos ao podcast Tabus e o Diabo 7. Hoje temos connosco a Patrícia Paiva. A Patrícia é doula, é a minha doula, será doula a vida toda. E já nos conhecemos assim há uns bons anos. E é entre nós que falamos estudos e um par de botas. Portanto, ela está aqui na qualidade de doula e eu e o Rodolfo na qualidade de nós mesmos, para não variar. Gostei dessa. Nós já nos apresentámos, o pessoal já nos conhece. Patrícia, na minha página acho que toda a gente te conhece, mas mesmo assim, como isto vai sempre parar a ouvidos novos, se te quiseres apresentar, estás à vontade. Ok. Então, como a Mariana disse, sou doula. Já há alguns aninhos, não sei especificar quantos, mas com a Mariana quantos, tu é que sabes melhor que eu. Então deixa lá Tu ver. é que me obrigaste eu a ser estava doula. grávida da Sofia, depois foi o Arthur tem 10 anos, tu és doula há 10 anos. Forçados. Resumidamente, a Mariana forçou-me a ser doula quando estava grávida. Nós éramos amigas no trabalho, íamos todos os dias juntas e eu fiz assim, sabes, uma proposta irrecusável. Olha, foi basicamente, eu quero uma ou doula. É contigo ou é sem ti. Exato. Portanto, tens 9 meses para fazeres o que sentires necessário para seres doula, mas tu és a minha doula. E realmente foi aí que começou um bocado este caminho, foi com a Mariana, foi graças à Mariana. E sim, ela também é a minha doula, portanto acabamos por fazer aqui um bocadinho de troca de serviços. Depois fica para a vida. Não? São doulas para a vida, como eu costumo dizer. E sim, falamos sobre muita coisa. Então, tu viste 3 dos meus 4 filhos nascer. Não, mentira, 2, porque não viste infelizmente a Helena. Tiveste lá grande parte do tempo, mas não viste a Helena nascer. Mas bolas, e viste-os todos recém-nascido, e geriste dificuldades de amamentação dos 4, e... Poxa, e esta semana disseram-me que eu estava-te a dever um. Eu estava a contar a nossa história, disse que acompanhei 3 dos teus partos e que tu acompanhaste 2 dos meus e alguém me disse, pois estás-lhe a dever um. E eu disse, não estou. Mas sim. Eu continuo a dizer que a minha loja oficialmente só fecha quando eu tiver aí os meus 45. Até lá tenho 17 anos para pensar. 17 não, credo. 12 anos para pensar no assunto. Estou-me a dar muito nova. Ok, pronto. Eu não tenho assim tantos, portanto. Mas sim, também ainda não posso dizer nunca, logo se vê. Logo se vê. Não dá. Mas sim, se acontecer, há de ser minha doula outra vez, com toda a certeza. E pronto, o que é que nos traz aqui hoje? Acho que deves ser tu a apresentar. O que nos traz aqui hoje é um bocado um bichinho de revolução meu, sabes? Para variar, há temas que toda a gente diz que não são tabu, mas ninguém fala. E o tema de hoje que nos traz é precisamente a interrupção voluntária da gravidez. Durante este podcast nós vamos nos referir muito por IVG, que são precisamente as siglas que se tratam, e se pesquisarem é por aí que vão encontrar. Eu vou tentar dar ao máximo a informação fidedigna, porque o meu podcast foi apagado, né, Rodolfo? Limpeza ao PC. Portanto, há assim uns dados, vamos lá ver se eu me lembro tudo de cor, senão acho que vou pesquisar ao telemóvel. Sim, claro que te lembras tudo de cor, tenho a certeza, Mariana. Tudo. Eu estou aqui, eu só me lembro do nome de um dos medicamentos, eu não me lembro do nome dos dois, não faz mal. Olha, E portanto vamos falar um bocadinho sobre isso, porque a única pessoa que eu vejo por este Instagram neste momento fora a falar sobre IVG é a Patrícia Lemos. E ela não pode estar sozinha nisto. Não é? Tens também a Clara não sei se conheces, mas também tens a Clara não, que também toca no tema assim, de vez em quando. Se não conheces, eu depois mando. Também se fala. E eu acho que a maior parte das pessoas não sabe, porque a maior parte das doulas não fala. E sinceramente não posso falar por todas as colegas do país, mas eu já acompanhei IVGs. E eu também. Tal como, pronto, tu também já acompanhaste IVGs. E é um momento que mais tudo a mulher, no meu caso, acompanhei das 2 vezes, a mulher estava sozinha, portanto não acompanhei o casal,
acompanhei só a mulher. O que diz muito e não diz, não é? Ambas tinham o apoio do parceiro, atenção, ambas tinham completo apoio do parceiro, mas, no entanto, quando me procuraram, foi sozinhas. E é um processo duro, é um processo muito duro de se passar sozinho, e que já não é mãozinha, parecia mãozinha. E acho que cada vez mais, e portanto eu quero falar um bocadinho sobre o processo. O objetivo é que alguém que nos veja sinta, por um lado, que pode falar, por outro lado, que saia daqui com uma ideia do que é feito por esse país fora, para não ir, como quase todas nós, ao desconhecido. Diz, Patrícia. Sim, é muito isso que eu sinto, é que não há informação sobre o processo em si, como é que se faz, quais são os passos e efetivamente tem muitos passos a seguir, ok? Quais são os prazos? É claro que se nós procurarmos na internet por IVG Portugal, vamos dar pelo menos a um site que tem ali a informação muito estruturada, efetivamente. É tudo DGS. Mas da minha experiência não é propriamente o que a mulher quer, ou seja, naquele momento a mulher não vai querer ir procurar a internet porque normalmente vai parar a informações que não são tão simples e tão direcionadas para como se faz, como se faz, qual é o processo, quais são os passos, e então procurar na internet não é normalmente aquilo que uma pessoa quer quando está a pensar em fazer ou já tomou essa decisão. E realmente as mulheres que me procuram são muito nesse sentido de, olha, não vai dar, já decidi que não vou avançar com esta gravidez, o que é que tenho que fazer a seguir, como é que isto se processa, não só a nível burocrático, mas a nível também físico, e depois, claro, vem a parte emocional que é sempre deixada para último plano, mas que tem aqui um peso enorme. Não é? Não nos podemos esquecer que em Portugal a IVG é legal até às 10 semanas e 9 dias. E, portanto, desde o momento em que se descobre uma gravidez, costuma ser ali por volta das 5, 6 semanas, que é quando há o primeiro atraso, mais ou menos, até se realizar a IVG, tem-se 5 semanas. Agora vem a parte cómica. Eu fui pesquisar. Pode parecer muito tempo. Não, Pois, pode parecer um tempo gigante. Contas. E é um tempo gigante. Não me parece. Agora tipo, são 2 meses, 10 semanas, não é? Não, é um mês. Não, um mês e semanas. 5 semanas é um mês e uma semana, é isso. Portanto, okay, não chega. Então estaríamos a apontar agora, 2 meses. 2 meses grávidas, sim. Ok. Mas adianta lá esses números, que isso é interessante. Falta-me essa informação. É, porque quando fui pesquisar, apareceram as estatísticas, eu não consegui encontrar específicas. Portanto, as estatísticas que vou dizer são gerais. E as estatísticas diziam-nos que as mulheres esperavam em média 6 dias. 6 dias. Ora, depois tens também um outro dado que te diz que a consulta no centro de saúde, quando requerida, atenção que há hospitais que o fazem diretamente, a consulta do centro de saúde, quando requerida, tem que ser feita no prazo máximo de 5 dias. Ora, logo aqui já temos, 5, 6, decidam-se. E depois tens ainda outra, é que o prazo para reflexão, prazo legal para reflexão, existe um prazo estipulado na lei de 3 dias úteis, porque ninguém pensa ao fim de semana, 3 dias úteis para reflexão, e esses dias só começam após a consulta no hospital. E estás a esquecer de um pormenor. Estás a esquecer de um pormenor muito importante. No meio disto tudo, temos que fazer uma ecografia. Portanto, tem que conseguir marcar, tem que fazer ecografia e nessa ecografia tem que se ver os batimentos cardíacos, senão tens que repetir. Calma. Essa informação, apesar de ser muito divulgada, não está correta, ok? E foi isso que eu estava há bocado a dizer-te, que estive a ler, porque efetivamente há essa ideia que é preciso haver batimentos cardíacos e que a mulher tem que ouvir os batimentos cardíacos, mas na lei não há qualquer referência a essa questão. Nem faz qualquer sentido, ok? Noutros países sim, mas em Portugal não, felizmente, porque acho que é atroz. Foi o que eu sei.
Eu sei que é o que é dito às mulheres e era exatamente por isso que eu estava a partilhar contigo esta notícia que eu estava a meu dizer Deus, que ficou saiu em melhor. fevereiro de 2023, ou seja, realmente o que diz a notícia é exatamente isso, que é passada a informação às mulheres de que é preciso haver batimentos cardíacos ou seja, para a ecografia ser válida e para começar a contar os 3 dias de reflexão, mas isso não está na lei em lado nenhum. Portanto, o que ainda torna mais estranho o facto de isso ser passado às mulheres, ou seja, é uma informação que é veiculada porque se acha que sim, porque sempre se fez assim, e o que as mulheres dizem é que parece que é para dificultar o processo, e na minha opinião também me parece que sim, que seja para dificultar o processo. Uma mulher que vai fazer uma ecografia para fazer uma IVG, a última coisa que quer ouvir é os batimentos cardíacos do bebê. A última coisa que quer é olhar para o ecrã. Claro, Pronto, e a os última coisa que comentários quer é olhar habituais para o de olha, ecrã. este bebê tão saudável, que lindo e maravilhoso, tão forte que aqui está. Exato. Será que... Portanto, Espera lá, essa questão fez-me suscitar uma questão. Ou seja, força. Boa. os médicos, pessoas que estão a fazer essas ecografias, eh, têm informação para que efeito é que é essa ecografia? Ou é só uma ecografia geral? É que eu acho que isso era importante. Teres tipo, ok, Na... a ecografia se calhar é a mesma, mas se calhar o estofo pessoal tem que ser diferente. Tipo, não vais dizer, aí é que saudável, quando é para Claro. uma IVG, né? Tipo, não faz sentido. Fui primeiro. Ok, nas mulheres que eu acompanhei, portanto, numa delas correu tudo bem, não houve assim grande. Desculpa, Azáfama. estou a enganar-me, a enganar-te. Em ambos, numa delas tinha escrito na ecografia que era para efeitos de IVG. Em ambos Uhum. os casos foram feitos comentários sobre o quão bem o bebê se encontrava naquele momento. Eu acho que poderá ter a ver com o sigilo profissional, ok? Portanto, eu não sei até que ponto é que eles podem colocar essa informação numa prescrição de ecografia. Portanto, não sei se eles podem lá dar essa informação. O que eu li de alguns relatos foi que quando ligam para as clínicas obstétricas para marcar com urgência uma ecografia, porque não é fácil, ok, encontrar uma vaga pelo Serviço Nacional de Saúde para se marcar uma ecografia obstétrica com urgência. Portanto, começamos por aí. Começamos por aí, que existem listas de espera, normalmente para marcar ecografias obstétricas. E quando as mulheres ligavam a dizer que era para IVG, normalmente do lado de lá recebiam algumas recusas, ou que não faziam pelo Serviço Nacional de Saúde. Imagina, o hospital diz, olha, pode ir a esta ou aquela clínica. Portanto, a mulher tem que andar a ligar para as clínicas para saber qual delas é que está disponível em tempo útil, não é? Mas depois o que eu tive a ler então de relatos de mulheres era que efetivamente elas ligavam e depois elas diziam, sim, temos disponibilidade, e depois elas diziam, ok, mas tem que ser com o mais rápido possível porque é para uma IVG, e aí começavam os entraves, ou seja, pois, não sei, este médico não sei se faz, ou seja, há depois aqui questões que dificultam um bocado o processo, não é? E não deveria, ou seja, deviam ser um processo facilitado e acessível, ok, segundo a lei, porque segundo a lei as coisas estão feitas para correrem num prazo máximo de 7 dias, pelo que eu li. Segundo a lei, da minha experiência a acompanhar IVGs, normalmente são 2 a 3 semanas, que é horrível, ok? É horrível do ponto de vista emocional. A mulher ter tomado aquela decisão, que vamos já começar por aí, que não é uma decisão fácil de tomar, não é uma decisão ou seja, nenhuma mulher vai para uma IVG completamente leve e feliz da vida, não é? Muito menos para uma ecografia em que vai ver um bebê que decidiu interromper a gravidez, ok? E estar a esperar tempo, além de ter aquela bombinha que parece que vai arrebentar a qualquer momento, se ultrapassar os 10 dias já não vai poder fazer, as 10 semanas, desculpa, já não vai poder fazer, ainda tem a questão emocional que está por trás, ou seja, eu estou a ter sintomas, eu estou com enjoos, eu sinto as mamas a doer, eu estou a sentir o meu corpo a preparar-se para receber um bebê que eu não quero. E isto, a nível emocional, é muito, muito difícil. Portanto, o tempo estar a passar, além de ser estressante pelo facto de haver uma data que tem que se cumprir, é muito estressante do lado mais emocional. complicações, não se esqueçamos, não é? Mais tempo decorre, maior é a probabilidade de complicações. Gostava também de trazer para aqui uma estatística interessante, que é, tu tens 98% das IVGs, desculpa, deixa-me fazer uma parte que o Rodolfo provavelmente não sabe isso, na IVG
é dado um papel, tirem as vossas conclusões, um papel à mulher a indicar-lhe que pode escolher o método pelo qual pretende fazer a interrupção. Se pretende por via medicamentosa ou se pretende por via cirúrgica. A via medicamentosa tem menos complicações, devo dizer, mas é muito mais intenso psicologicamente, como deves imaginar, e a via cirúrgica há de ter os seus. Mas nos hospitais privados tinhas 98% de IVGs feitas pelo método cirúrgico e nos públicos tinhas 98% de IVGs feitas pelo método medicamentoso. Isto parece-me aquela história das cesarianas e dos partos. E qual é a grande diferença? Qual é a grande diferença aqui? É que a via medicamentosa muitas vezes é feita sozinha em casa. Também. Mas na lei não diz isso. Também é interessante. A lei o que te diz é que a medicação é feita em ambulatório. Toda. E na verdade dos casos que eu acompanhei foram feitos em casa. Dos casos que eu acompanhei foram feitos em casa. Sim, também acompanhadas, eles pedem para estar acompanhadas, para não estarem sozinhas, não é? Porque a coisa pode correr mal, não é? E então é preciso estarem acompanhadas. Dão indicações dos sinais de alarme, ou seja, em caso de sangramento, maior do que, mais do que, ou seja, dão ali aquelas indicações que em caso da coisa estar a dar febre, ou seja, em caso de dar sinais de infecção é para ir para o hospital. Mas os casos que eu acompanhei foram feitos sozinhos em casa. E eu acho que a maioria das mulheres não tem a mínima noção do que é passar por uma IVG sozinha em casa. Sozinha quer dizer, estão normalmente acompanhadas pelo marido, pela mãe, pela irmã. Muitas vezes estão ao telefone comigo ou comigo em casa. Mas efetivamente acho que quando tomam esta decisão, lá está, como não diz no procedimento, não têm a mínima noção que vão chegar ao hospital, que lhes vão dar uns comprimidos e vão mandá-las para casa. Acho que não têm mesmo esta noção de que isto vai acontecer. E, além disso, não têm noção do que é normal. Ou seja, apesar de lhes darem os riscos, ok? Ou seja, dizem-lhe o que é anormal, mas não lhes dizem o que é normal. E o normal é passar praticamente por um parto, ok? Em modo mais reduzido, não é? Mas passamos pelo um parto em casa. Portanto, um parto em casa de um bebê que estamos a querer abortar, ok? E isto, como estava a dizer, a nível emocional, é muito complicado. E elas não têm mesmo noção das dores que vão ter. E às vezes não são só dores físicas, muitas vezes são dores emocionais que aumentam a dor física. Mas, efetivamente, pelo menos dos acompanhamentos que eu fiz, o médico nunca lhes preparou para aquilo que ia acontecer e para o que era normal. E muitas vezes é esse o meu papel, explicar o que é o normal. Em caso da normalidade, vais ao hospital, mas isto é normal. É normal ter contrações, é normal ter sangramento, é normal, se calhar, sair um sangramento um pouco maior, que seria o saco, seria o que estaria ali do bebê. Portanto, e acho que essa parte não é explicada e deveria de ser, ok? Porque se nós estamos a tomar uma decisão, deverá ser uma decisão informada, e a decisão informada implica que a mulher conheça todos os riscos. Benefícios aqui neste caso não haverá, não é? Mas deve conhecer só muito grande, por assim dizer. Mas todos os riscos e a forma como o procedimento vai ocorrer, e isso falha imenso na comunicação. Falha muitas outras coisas na comunicação, ok? Porque efetivamente, como a Mariana estava a dizer, há muito julgamento, há muitos comentários desnecessários, há ali muitas coisas que estão em volta de uma IVG. Mas o que eu noto muito nas mulheres que me contactam é, ok, o médico disse que em caso de febre ou em caso de sangramento era suposto ir para o hospital, mas eu estou com contrações horríveis e o que é que eu posso tomar para as dores? Ou seja, esta parte um bocadinho mais normal. Nós, em casa não há epidural, certo? Portanto, não há, no máximo tomas qualquer comprimido para as dores. Mas muitas mulheres que eu acompanho, por exemplo, mas muitas mulheres que eu estou a acompanhar, por exemplo, estão a amamentar. Muitas mulheres que eu estou a acompanhar estão a amamentar naquele momento, e não fazem a mínima ideia se aqueles comprimidos que lhes deram são compatíveis com a amamentação, por exemplo. Portanto, há aqui uma série de questões que não são abordadas, para já porque a mulher que vai à consulta já se está a sentir
muito mal com a situação e nem sequer têm coragem para pensar nas possíveis perguntas, mas eu acho que os médicos, o trabalho deles deveria ser explicar o procedimento e estarem abertos para responder a perguntas mais fora da caixa. E a verdade é que não estão. Não Assim estão. como se Não, calhar, definitivamente tipo, não quando estão. vais fazer uma plástica, vão-te dizer aquilo, o procedimento, tipo, vamos meter aqui, não sei o quê, tipo, dizem pelo menos aquilo que vão Quando vais fazer. arrancar um dente, Exato, explicam-te, olha, tipo, vou-lhe aplicar a anestesia, yeah, vou-lhe fazer isto, vou-lhe fazer aquilo, você vai sentir isto, você vai sentir aquilo, isto é normal, isto não é normal. Portanto, isto é o normal hum, quando vais fazer um Exato. procedimento médico e estou a usar o dentista porque é aquilo que a maioria das pessoas está mais habituada a fazer. Mas efetivamente, pelo menos dos casos que eu acompanhei, isto não foi explicado às mulheres, porque se tivesse sido explicado às mulheres, elas não me ligavam a perguntar, olha, é normal eu sentir dores, é normal eu sentir contrações, é normal haver sangramento, é normal, posso tomar alguma coisa para as dores? São questões que deveriam ter sido faladas na consulta e eu acredito que muitas vezes as mulheres também estão um pouco fechadas numa bolha e há pouca informação que entra ali naquela bolha emocional, ok? Mas a verdade é que dos casos que eu tenho acompanhado não é passada essa informação, ou seja, não é dada informação nenhuma. E Mariana, não sei se tu estavas lá mesmo nas consultas, eu não estava, normalmente estou à distância. Já tive. Pronto, Porque, e como te diz-me disse, tu. as mulheres estiveram sozinhas. Epá, foi um bocado revoltante. Eu, sinceramente, estive calada o tempo todo das consultas. A nossa gata está para ali a fazer um escândalo. Sim, eu ia pedir ao Rodolfo, se calhar quando a Mariana estava a falar, desligares o som e ela retomar a sim, sim, conversa, sim, porque senão ouve-se muito barulho de fundo. yeah. Ouve-se muita gata. Elas tiveram, eu tentei não falar, mas foi um bocado revoltante. Primeiro porque uma delas fazia mesmo muitas perguntas ao médico e o médico descartava assim. Uma que me ficou muito foi então de efeitos secundários. Isto hoje em dia já não há nada. E eu fiquei, então, como assim? Como não há nada? Não há medicação. E depois é muita falta de informação. E depois é assim, uma das mulheres tinha o companheiro, a outra não tinha. Para o companheiro foi igualmente nada, porque se os médicos já falam um pouco connosco, nesse contexto eles não falam nada com os homens. Nada. Assume-se que ele ali está só a enfeitar. E esquecem-se que aquele bebê era muitas vezes dos dois, não é? Não Sim, é só mas a mãe que está a perder um bebê. hum, O pai, tudo bem que não vai passar pela questão física, mas vai ter que apoiar a mãe na questão física. E aqui, nesse aspecto, eu pedia se calhar um bocadinho mais ao Rodolfo, porque lá está, eu estive, mas não sou homem, estive a observar, mas não sou homem. E tu dizes-me, não há da parte do homem também questões emocionais a tratar, não há também da parte do homem questões práticas do ponto de vista de como é que eu a vou apoiar na minha companheira, o que é que lhe vai acontecer, quando é que eu devo levá-la ao médico, porque para o homem também ver a companheira a passar por um processo tão complicado, sem qualquer apoio médico, completamente sozinhos os dois, e de repente ela está a passar por aquilo, mas a pressão fica toda em cima dele. A pressão de és tu que tens que ver quando é que ela precisa de ir. E a gata. peço desculpa. E Ah, se fechares a porta, ela não se cala. não, ela estava a falar porque eu tinha a porta fechada e ela queria entrar. Ah, ok. Então é todo um nível de requisitos incrível. Mas isso era uma pergunta, era? Era uma pergunta para ti, ou seja, do ponto de vista. Tu nunca foste pai, mas poderás em qualquer dia Certo. estar, infelizmente, espero bem que não, nessa posição de uma companheira tua e tu decidirem fazer uma IVG. Uhum. E eu não quero agora entrar pelo campo do debate de mas o homem também tem uma palavra a dizer, porque não é para aqui, não é o momento. O que eu teria se uma companheira tua decidisse fazer uma IVG, como é que tu vês este nosso papel enquanto doulas? Epá, deixa-me chamar, enquanto tu falas, eu chamo a gata para aqui. Então,
enquanto doulas. Ok. Epá, acho No, que no sentido de apoiar as mulheres, os casais, sim. nesses processos. Eh, acho que pela vossa descrição do que é pelo SNS um procedimento destes, acho que totalmente é necessário pessoas como doulas ou outros médicos mais entendidos, pessoas que saibam e que expliquem no geral. De pessoas, médicos Eh, entendidos de pessoas, eu gosto, infelizmente. médicos e pessoas que expliquem, entendam primeiro porque têm que entender para explicar. Mas lá está, ou seja, se não há um apoio nessa parte por parte do SNS, e até pegando um bocado naquela questão dos comentários, tipo, eh, eu vendo pelo aquilo que acontece quando a Mariana vai ao médico, é tipo, mesmo não sendo um assunto relacionado, existem sempre comentários que não é o sítio. Acho que parece que as pessoas pensam que estão no hospital só porque sim, mas esquecem-se que estão a trabalhar com pessoas todos os dias e pronto, essas pessoas, tudo o que tu vais dizer vai ter um impacto. E muitas vezes as pessoas vão ao médico porque não é porque querem lá andar a passear, não é? Portanto, acho que é muito complicado porque hum, lá está. Um médico pode ser fixe, tipo, 99 vezes e uma vez uma merda, mas pronto. A situação é. Já me perdi no tema, mas. eh, Para variar. sim. Mas a minha resposta é. Ou seja, acho essencial haver doulas e pessoas no geral que apoiem as pessoas que pretendem fazer procedimentos. Agora que a gata não está a falar, ele faz mute. Agora Não, tocaste aí tenho num. tenho a gata a tentar comer o hamster. Pronto, só queria dizer que tocaste aí num ponto importante, Rodolfo, que é efetivamente as palavras e as coisas que são ditas têm muita força e é uma coisa que eu batalho muito, no geral, quando se fala com pessoas grávidas, ok? Seja em que momento da gravidez for, seja no início, seja no pós-parto, seja durante a gravidez, seja num momento em que a mulher decide interromper uma gravidez. A verdade é que quando estamos grávidas, estamos muito sensíveis, ok? Já é um estado de sensibilidade fora do normal, ok? E realmente, se as palavras normalmente já têm uma força, nestes momentos têm uma força muito maior, porque aquilo que nos vai ser dito naqueles momentos vai ficar para a vida. Claro, E as mulheres não se esquecem daquilo que lhes é dito, porque elas próprias já estão com uma culpa enorme, seja qual for o motivo que as levou a decidir fazer uma IVG, já estão com um sentimento de culpa enorme. E normalmente os comentários que são feitos aumentam essa culpa, trazem questões que elas às vezes nem sequer tinham pensado e não querem pensar, e, e isso é muito importante ter em conta, porque efetivamente as pessoas que trabalham, os médicos, lá está, profissionais de saúde, doulas, qualquer pessoa que trabalhe com este período da vida de uma mulher, tem que realmente ter uma consciência de que aquilo que se diz tem uma força maior. Eu costumo dizer que é quase como pôr uma lupa nas coisas, porque efetivamente, se calhar noutro momento da vida de uma mulher, se nós ouvimos um comentário, entra por um lado e sai pelo outro, mas em momentos tão sensíveis como é a gravidez, o parto, o pós-parto, e pronto, e aqui, levando aqui para o período perinatal, que é normalmente que é referido, e efetivamente as coisas parece que têm uma força maior e são coisas que não se esquecem. E realmente o que eu noto é muito falta de tacto, é muito falta de sensibilidade, muita falta de empatia, muita dificuldade em colocarem-se no lugar das mulheres e pensar, ok, esta mulher tomou esta decisão, não foi uma decisão fácil, está aqui a pedir a minha ajuda, como é que eu a posso ajudar sem que ela se sinta julgada? Porque ela já se está a julgar, ok? Não é? Nós não... pois é, exato. as mulheres não precisam normalmente de ajuda para se sentirem culpadas, ok? E para se sentirem julgadas, no geral. E uma mulher que está a passar por uma IVG, que está a decidir fazer uma IVG, já se está a julgar, já se está a culpar, já está com um sentimento de culpa enorme que não precisa de forma nenhuma de ser aumentado por ninguém. E é isto que as mulheres me dizem, ou seja, eu já me estava a sentir uma merda, posso dizer asneiras? Claro que podes. Não sei se viste Eu o já me último estava a episódio, mas sim. sentir
Eu já me estava a sentir uma merda por ter decidido fazer um IVG, já me estava a sentir muito culpada porque este não é o momento para nós termos outro bebê, porque muitas vezes as pessoas acham que quem faz IVGs normalmente são mulheres sem filhos, mas o que as estatísticas dizem, e que podes confirmar, Mariana, é que não, Yep. que há A maior parte já tem um ou mais filhos. a maior parte já tem um ou mais filhos, e eu sei que isto pode ser difícil de encaixar na cabeça de algumas pessoas, mas não tem que encaixar na nossa cabeça. Só temos é que perceber porque é que encaixou naquela cabeça, porque é que foi tomada aquela decisão, e lá está, nós não Nós temos nem nada a temos ver que com os perceber, só motivos. temos que respeitar. Respeitar, Ponto. pronto, mas é isso que eu estou a dizer, não tem que encaixar, só temos é que realmente aqui tentar nos pôr às vezes no lugar de outra pessoa e pensar, ok, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, o que é que eu gostava que me dissessem? E se não conseguimos fazer esse exercício de empatia, então não dizemos nada. Cingimos-nos ao silêncio ou apenas às informações práticas e úteis que aquela mulher precisa. Porque se não sabemos o que é que devemos dizer, ou se não temos nada de bom para dizer, mais vale ficarmos calados. E não é Claro. isso que acontece. Por isso é que quando tocaste aí nesse ponto dos comentários que são feitos às mulheres normalmente, ok, eu sei que também deverão ser aos homens, mas pronto, o meu público e com quem eu trabalho normalmente são mais as mulheres. Sabes que, Diz, Mariana. desculpa, se eu acho que que o assunto já é tabu entre as mulheres, entre os homens, agora que falas nisso, epá, Rodolfo, não sei por essa internet fora, mas eu Eu nunca estava ouvi um aqui. homem a dizer-me que eu tive uma namorada minha que fez uma EVG. Eu já tive um homem a Sim. dizer-me, eu só tive uma rapariga que a minha pala teve que tomar a pílula no dia seguinte, com o melhor orgulho deste mundo, como se fosse um feito dele, o método contraceptivo nunca ter falhado, não é? Não teve. Epá, só se ele usa o pull-out method, esqueci-me como é que se diz, o coito interrompido, aí é dele. Agora, se está a guiar por isso, também não. Quer dizer, que moral é que tem? Mas dentro dos homens, os homens não falam. Não, eu nunca. Tipo, se não fosse este vídeo, nunca teria, acho que, pesquisado. Ou, muitas formas, sem informação do teu lado, porque tu debitas, Eu debito. mas. Tipo, não seria uma cena que eu fosse pesquisar normalmente, eu acho. E acho que a nível cultural, a nível dos homens assim, acho que é bué mal visto. Tipo, tenho boa impressão, posso estar errado, atenção. Porque lá está, nunca ouvi nenhum homem falar disto, ok? Acho que é prova Nem bem nem suficiente. mal. Nem bem nem mal, não é? É, Nada. mas Nada. acho Parece que que não existe. mas acho que é mais tipo, olha ali aquela, não sabe usar métodos contraceptivos, não sei o quê. eh, Pronto, faz isto e Ou seja, aquilo. a culpa é Pronto. sempre da mulher, Claro. no fundo. Tipo, Claro, para variar. ehm, Porque há muito essa ideia que os métodos sim, contraceptivos são todos 100% fiáveis e que só engravida quem quer, não é? sim. Há muito essa ideia que também está muito por trás aqui deste tema tabu. Eu sei porque em fóruns de mulheres ou nesses Facebooks pela vida fora, não é? Nesses grupos de Facebooks pela vida fora, quando uma mulher pergunta informações sobre IVG e normalmente faz com membro anónimo, ok? Não o faz normalmente dando o seu nome. Faz com membro anónimo, a maioria das perguntas que surgem e os julgamentos que surgem são esses. Mas como é que engravidou? Como é que é possível hoje em dia ainda se engravidar sem querer? Como é que é possível num grupo de Pois. mães, normalmente isto acontece em grupos de mães, pelo menos aqueles que eu frequento são normalmente de amamentação, como é que é possível em grupos de amamentação e de mães estar a fazer este tipo de perguntas? Portanto, isto é o tipo de julgamentos que há das mulheres, ok? Porque lá está, normalmente nestes grupos que eu frequento não há homens. Lá está, mas Mas acho eu que é cultural, porque se assim é de um lado, do outro não há de ser muito melhor. Mas é tipo, literalmente nunca ouvi ninguém, homem, a falar da namorada Teu dele filho ou chegou. de alguém que ele conhecesse ou pronto, tivesse proximidade Não, com. a experiência que tenho, portanto, Hum, com Eu o tenho uma casal que pergunta. acompanhei, diz. Ahm, ou seja, porquê que dizes que aqui não é o espaço para o homem ter uma opinião sobre o parto? Não,
Não, o que eu estou a dizer é que aqui No sentido, eu percebo nesta que hora seja que nós mais estamos a político, falar, se calhar. que não será um momento para discutir, porque isso é uma Sim, discussão que nos levava a outra hora. ok. Sim, mas achas que isso é um sítio à parte? Achas que estamos tipo a falar Não acho que especificamente da seja um mulher momento, e do. não acho que seja especificamente à parte, acho Sim. que faz parte, Porque era uma das mas minhas neste perguntas, já me momento, deixaste um tópico, não é? sim, eu percebo, porque é outro tabu. Ou seja, se o aborto é um tabu, Uhum. o facto de o homem não. Esta discussão de. Mas o homem tem alguma coisa a dizer, é outro tabu. E dá sempre pano para mangas. Portanto, é só mesmo nesse sentido Ok. que eu falei, para não ficarmos Não aqui há muito tempo, tempo. não há tempo hoje para falar sobre Produção, isso. Pode produção. ser que depois vocês no outro dia decidam, porque sim, é um tabu dentro de um tabu, tal como a Sim, Mariana está a completamente. dizer, que não, acho que não daria para abordar aqui hoje. Ok, posso fazer então umas questões? Podes. Ok. Todas. Assumindo que podem e querem, ok? Eh, ou não, não sei. Ehm, tipo, imaginem que vocês sabiam hoje que estavam grávidas. Nesse momento, pela vossa experiência, porque já têm filhos e já tiveram, eh, o que é que importa mais na altura de ter um filho? Ou seja, amor incondicional e bora e siga, ou estabilidade económica e possibilidade financeira para ter a pessoa? Queres Então, responder tu primeiro, Patrícia? Pergunta muito difícil de responder. Não vou dizer que nunca me passou uma IVG pela cabeça, porque estaria a mentir. E a Mariana sabe disso. Efetivamente já me passou pela cabeça, tanto do meu primeiro filho como do meu terceiro filho. A única que foi planeada foi a do meio. Passou-me pela cabeça, falámos, pusemos ou seja, fizemos a listinha de ok, talvez sim, talvez não. Pronto, nos dois casos, nos dois casos Eles estão decidimos cá. prosseguir com a gravidez e eles estão cá, mas não seria para mim correto estar a dizer que nunca me passou pela cabeça, porque me passou do meu primeiro filho por outros motivos, porque eu era muito nova, na minha opinião, ou seja, tinha 22 anos quando engravidei do meu primeiro filho, do meu terceiro, porque foi um terceiro filho não planeado, neste caso para nós seria um quarto, porque o meu companheiro tem uma filha também, e realmente o momento não era o ideal, mas depois decidimos avançar. Portanto, quando me faz essa pergunta da questão emocional, sim, obviamente tem um peso muito, muito grande, e a questão económica também. Mas acho que é muito além disso, ou seja, são tantas questões. Como é que está o casal naquele momento, como é que nós estamos, ou seja, como é que nós imaginamos a nossa vida, quais são os nossos planos, quais são os nossos objetivos, e realmente em alguns momentos da vida outro filho está nos planos e nos objetivos de vida, em outros momentos da vida não está. E é preciso pesar aqui muito bem todos os fatores. E sim, aqui foram tidas em conta as duas opiniões, ok? Porque tanto do meu primeiro relacionamento como do meu segundo relacionamento, mas sei que nem sempre é essa a questão, ok? Nem sempre é possível ter em conta a opinião do parceiro. E lá está. Respondendo aqui um bocadinho, se calhar, à pergunta à questão que a Mariana estava a dizer que era um tabu dentro de um tabu, na minha opinião, acho que a decisão final deve ser da mulher. Apesar de haver aqui, pelo menos connosco, seria assim que iria funcionar, porque lá está, o corpo é meu, normalmente a carga é minha, e realmente é aqui uma questão um bocadinho difícil de responder. Mas efetivamente há vários fatores, sim, o económico conta, mas o emocional também conta muito. qual é que é mais E forte? é preciso pesar. Não te consigo responder isso, depende do momento da vida. Ok. Então, Mariana, é a tua Ok, eu vez. acho que te vou acrescentar mais alguns, porque como a Patrícia disse, é assim, quando vais ter um filho, e digo isto do ponto de vista de quem já teve quatro, Uhum. eu se voltasse atrás, se calhar os fatores que ponderei, e quando tive principalmente, no caso da Sofia e do Arthur, eu era pela máxima de que o amor era suficiente. Hum. Guess what? Não é.
o amor não paga a EDP, nem aceita no cartão da escola, nem O amor de coisa quem? Entre nenhuma. o casal? Portanto, Ou o amor pela pessoa que está a pela nascer? criança, Ah, pela ok. criança, ok? A tua vontade de ter aquele bebê, porque tu, repara, tu Certo. podes amar aquele bebê e na mesma decidir que ele não vai nascer, por amor àquele bebê, Certo. Assim como ok? podes fazê-lo na vida Pode ser normal, uma opinião um bocadinho controversa, mas na minha opinião podes fazê-lo. Então, mas tu podes amar um Acho parceiro e que, concluírem que não dá porque são incompatíveis, mas amam-se bem. É a mesma coisa, acho eu. claro que sim, podem decidir que ambos, se calhar, olha, o Rodolfo foi-se. Não fui. Já estás? Não Não fui. foste? Foste, só para mim. Imagina, até podem ambos querer ser pais, e no entanto, no momento em que a realidade lhes bate à porta, eles olharem um para o outro e disserem: Espera lá, eu quero ser pai, mas não é contigo. Porque não te esqueças disso também, não é? Tu, quando tens um filho com uma pessoa, tens essa pessoa ao teu lado para o resto da vida. Portanto, pensa bem na pessoa com quem vais ter filhos. Portanto, como a Patrícia disse, e como tu disseste, o estado, o amor, não é? É o estado financeiro, é o estado emocional. Eu, neste momento, não teria outro filho porque seria o caos para a minha saúde mental, completamente. Ela ainda está a recuperar e isso tem que ser tido em conta pelo bem dele, pelo bem dos dois, neste caso. Portanto, são muitos fatores. Pode ter a idade, pode haver o fator, epá, eu comecei agora a minha carreira e quero poder levá-la até um certo ponto. Uhum. Pode ser muita coisa, pode ser eu tive agora um filho e tudo bem que eu quero dois, mas afinal isto foi mais difícil do que eu estava à espera e eu não sou capaz. Pode ser muita coisa, percebes? E não sinto que haja um fator que se sobreponha a todos os outros. Hum. Acho que isso é demasiado variável consoante a situação em que estás no momento. Imagina, já que puseste a situação, se eu engravidasse, vou chutar a bola de volta para ti. Se neste momento eu engravidasse, tens mesmo a certeza que querias ser pai? Claro que sim. Tens mesmo a certeza que querias ser pai agora? Achas? Moça, eu nem sei pagar o IRS. Como é que Pronto, eu iria percebes o que eu quero sequer? dizer? Eu percebo, mas acho que a gente já falou sobre esta situação. Ou seja, se Nós sim, Patrícia não. acontecer, pronto, olha. A Mariana estava a referir que às vezes é uma questão de quando acontece, nós pensamos, afinal, não é com esta pessoa. Mas às vezes pode não ser isso que acontece. Afinal, é com esta pessoa, mas não é agora. Portanto, há aqui vários fatores que podem influenciar, e sim, a saúde mental, sem dúvida, é um grande fator, ok? E sim, se calhar esse seria um dos que agora me iria impedir, porque eu estou bem mentalmente, mas isso exige que eu consiga dormir, que eu consiga ter tempo para mim, exige que eu consiga fazer as minhas pausas quando preciso. E se com duas crianças seguidas foi muito difícil, se eu agora tivesse outro, acho que, ou seja, seria o suficiente para passar do eu estou bem para o eu já não estou bem. Encher o copinho todo. Portanto, há aqui vários fatores a ter em conta e às vezes esse não é tido em conta, ou seja, quando nós falamos em saúde mental não é preciso haver nada de grave, ok? Às vezes basta nós termos a sensação de que se eu puser algo mais em cima da minha carga, eu vou deixar de estar bem. Eu já tenho. Atenção Nós... só que saúde mental não é a ausência de doença mental, ok? Sim. É muito mais do que isso. Eu sei, por isso é que eu estava aqui a dizer, às vezes não é preciso haver aqui nada de grave, não sei se estou a usar os termos corretos, mas sabes perfeitamente o que é que eu quero dizer, Mariana. Sim, sim, Às sim, vezes até não tem que porque haver eu percebo aqui, perfeitamente. não Eu tem que acho que haver devia aqui ser um obrigatório, diagnóstico. não é? Pré-pais, Uhum. durante a gravidez, ires fazer terapia. Fazes preparação para o parto, Não, fazes terapia. isso devia ser durante a vida, na verdade. Porque tipo, toda a gente precisa, mas Ir resolver os daddy sobre essa issues e questão, afins, é tudo so- antes do bebê. sobre Sim, essa mas às questão, vezes não tem que ser, às vezes não tem que ser antes de ter filhos, porque às vezes são os filhos que nos fazem perceber que afinal nós não estamos tão bem como achávamos que estaríamos, ok? Ou são os desafios de ser pais e os desafios de uma relação que nos fazem perceber que se calhar
estávamos bem, mas se calhar de um momento para o outro deixámos de estar. E isto é tão comum que a maioria das separações e dos divórcios acontecem no primeiro ano após nascer uma criança. Portanto, às vezes as pessoas acham que estão bem, não só como casal, como também estão bem com elas próprias, mas é no crescimento que se tem com as crianças e na aprendizagem que se tem com as crianças que se percebem, se calhar eu não estou assim tão bem, se calhar eu preciso de terapia. Portanto, sim, concordo com vocês quando vocês dizem que devia de ser obrigatório, mas às vezes é preciso termos filhos para percebermos que se calhar precisamos de terapia, ok? Portanto, era excelente haver aqui tipo uma checklist antes de sermos pais, mas se calhar nós ao preenchermos essa checklist iríamos se calhar pôr ali cruzinhas que se calhar depois de sermos pais caíram, ok? Portanto, muda muita coisa. E eu que falo com casais e falo com mulheres todos os dias, acreditem que muitas mulheres me falam de pequenas coisas que lhes aconteceram na vida como se fosse uma coisa muito pequenina, ou seja, perdas estacionais ou IVGs, falam quase como se tivesse sido ali um momento curto da vida delas, porque a nível temporal é realmente um momento curto, mas é algo que afeta muito a forma como vão viver a gravidez, como vão viver o pós-parto, como vão viver a parentalidade, e eu acho que a maioria das pessoas não tem sequer noção disso, tanto que me diz coisas como a minha mãe morreu em dezembro e eu engravidei em janeiro, ou seja, mas assim, ou seja, quando eu tal e qual como eu vos estou agora aqui a dizer, a minha mãe morreu em dezembro e eu engravidei em janeiro, não era a melhor altura, mas foi o que aconteceu. E eu às vezes tenho que fazer uma pausa e dizer, calma, tu disseste aí uma coisa muito importante, ou seja, perdeste uma figura muito importante na tua vida quando estavas a planear engravidar, e isto pode ser o suficiente para desorientar uma gravidez, desorientar uma mulher, por isso não dá para ser uma coisa que nós consigamos prever antes de ser pais. Era só esse disclaimer que eu queria fazer, porque às vezes é durante a gravidez e durante a prática da parentalidade que nós nos apercebemos o quanto é que outras coisas da nossa vida nos afetaram. Portanto, sim, era bom fazermos todos terapia, mas às vezes só nos apercebemos da necessidade da terapia depois de sermos pais. Ok, eu vou ter que vos cortar aqui. Peço-vos imensa desculpa, mas já nos estamos aqui a alongar. Gostei muito da conversa, Patrícia. Muito obrigada. Efetivamente, ainda havia muito para dizer. Este tema tem as costas largas e espero que depois possamos continuar um pouco a discussão sobre o tema durante o mês em que vamos lançar o podcast e lançá-lo um bocadinho mais à baila. Por agora, muito obrigada por estarem presentes. Os teus filhos já estão fartos de chamar para ti. Vá lá, vamos todos jantar e acabar este domingo em grande. Muito obrigada por estarem presentes. Obrigada pelo convite. Tchau. De nada, Patrícia.